Oi, mulheres! Vamos para o nosso dia 10 da nossa jornada de 40 dias com Jesus. Na verdade, não é somente 40 dias, né? É uma jornada de uma vida, é o início de uma jornada de uma vida toda. Antes de começarmos a nossa oração, eu quero te deixar com a frase para você refletir no nosso estudo de hoje. Eu quero te dizer que a promessa de Deus na sua vida não é Ismael. A promessa de Deus na tua vida é Isaac. Agora vamos orar. Eu oro para que o Espírito Santo esteja conosco aqui nesse momento. Que ele traga discernimento, sabedoria e conhecimento profundo naquilo que precisamos escutar. Oro para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos corações estejam sensíveis à voz do céu. Porque precisamos, principalmente esse estudo que é tão cirúrgico que vamos fazer hoje. Então, que não nos falte a presença, que nada nos distraia nesse tempo de profundidade. Amém? Hoje nosso estudo está lá no livro de Gênesis, nos capítulos 15, 16 e 17. Não vou conseguir ler tudo, óbvio, porque é muito longo o texto para esse vídeo aqui, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Mas eu vou te falar o que eu sempre falo. Pega a palavra. Enquanto eu ou outra pessoa estiver aqui te orientando na palavra do Senhor, te ensinando alguma coisa, pega a palavra. Confere na palavra, vê na palavra se está falando aquilo mesmo, cria esse hábito, porque não é porque a outra pessoa está falando para você que sempre essa outra pessoa vai estar certa. Então, na palavra, com sensibilidade com o Espírito Santo, você consegue discernir a verdade, você consegue discernir a mentira e você ainda cria o hábito de estar lendo. Então, risca a tua Bíblia, grifa, coloca o que o Senhor está falando ao teu coração, coloca datas, faz o que você se sente livre aí para fazer. A palavra aqui é de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia é tua e tu pode fazer com ela o que tu quiser. Mas sem muitas delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. Vemos aqui, logo no início desse capítulo 15, a promessa de aliança de Deus com ainda então Abraão. E Abraão começa questionando Deus, né, sobre o seu filho, sobre a sua descendência, porque até então ele não tinha tido filhos. E ele pergunta, faz um questionamento ao Senhor, né, bem intimista, se o filho dele vai ser um servo. Ele afirma, ele não só pergunta, ele afirma que o filho dele vai ser um servo da sua casa, porque até então o Senhor não tinha dado filhos a ele. E o Senhor aqui na palavra, ele garante a Abraão, olha só essa palavra, ele garante a Abraão que o herdeiro dele não será um servo, o herdeiro dele será um filho gerado por ele mesmo. Então aqui nesse capítulo o Senhor faz essa promessa, essa aliança com Abraão. E aí quando vamos passar para o capítulo 16, logo no início, vemos a pressa de viver esse chamado, de viver essa promessa. E a pressa parte da esposa, de Sarai. E eu fiquei pensando quando eu li, eu digo, gente, sempre das mulheres, sempre das esposas, o Senhor quer nos alertar alguma coisa sobre isso. É Adão e Eva, é a esposa de Jó, é a esposa de Ló, é a esposa de Abraão. Então todas elas desviam o caráter do marido do caráter semelhante de Cristo. E isso é um alerta para nós mulheres. Não é à toa que em Provérbios está dizendo que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Porque começa em nós, mulheres. Então esse estudo hoje é muito pontual e muito cirúrgico, principalmente para a gente. Para que a gente mude de atitudes. E que a gente possa garantir o futuro de paz da nossa geração. Então vemos aqui no início desse capítulo 16 a pressa de Sarai de viver essa promessa, quando ela oferece a sua serva, Agar, para Abraão, para que eles tivessem um filho. Afinal de contas, eu acho que passava assim na cabeça dele. O Senhor prometeu que a sua descendência seria de filhos gerados por você, seus herdeiros. Então, não vai ser gerado por mim, Sarai, mas vai ser gerado por Agar e por você. Na cabeça deles deve ter passado isso, né? Mas não era bem assim. O Senhor não prometeu gerar filho com Agar.
O Senhor prometeu naquele tempo gerar filho com quem Abraão estava, que era Sarai. E aí precisaram aguentar as consequências de ter gerado Ismael. E mulheres, quantas vezes Deus nos promete algo e não aguentamos esperar? Não aguentamos o tempo de cumprimento da promessa. Quantas vezes você já tentou acelerar a promessa de Deus para a tua vida porque você não aguentava mais esperar? Eu confesso aqui, vou abrir meu coração, eu confesso que eu já fiz isso várias vezes e até hoje eu me pego fazendo. E quando eu me dou conta daquilo que eu estou tentando fazer, quando o negócio está ficando pesado, eu me dou conta de que estou colocando as minhas mãos de novo onde eu não fui chamada. E todas as vezes que eu tentei colocar as mãos onde eu não fui chamada, eu gerei um Ismael. E quando esse Ismael, gente, nasceu, eu precisei aguentar as consequências de ter gerado ele. E isso é para mim, isso é para você, assim foi para Abraão, para Sara. Mas glória a Deus, glória a Deus. Temos um Pai Celestial bondoso, misericordioso, e que Ele aproveita tudo em nossas vidas e nos faz aprender com a nossa pressa. E depois de passarmos por tudo, de termos gerado o que não era para a gente gerar, Deus faz assim como fez com Abraão, lá no início do capítulo 17. Deus só pede uma coisa a Abraão, que até então era Abrão: que ele ande segundo a sua vontade e que ele seja íntegro. E é isso que ele pede para mim e é isso que ele pede para você hoje. Talvez você esteja aí do outro lado, lamentando pelos Ismaels que você já gerou, mas hoje, conhecendo e entendendo essa promessa que está aqui na Bíblia e sabendo que o que Deus quer de você, que assim como ele pediu a Abraão a nossa obediência e a nossa integridade, você pode mudar o destino da sua vida e o destino da sua descendência também. Assim como Abraão, ele se prostrou, como vemos aqui na palavra, em arrependimento, aquilo que o Senhor estava falando. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso também. E ao fazer isso, Deus deu a Abraão uma nova oportunidade. Ele, inclusive, trocou o nome de Abraão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. E por que ele fez isso, mulheres? Porque para viver uma verdadeira aliança com Deus, nós precisamos nos tornarmos novas mulheres. Deus precisa nos dar uma nova identidade, novas vestes, novos corações. Porque só acessamos as suas promessas e alianças quando não é mais sobre quem eu era no passado, antes de Cristo, mas é sobre quem eu sou depois de Cristo. É sobre quem você é depois de Cristo. O Senhor ouviu o pedido de Abraão, como diz aqui no verso 20 do capítulo 17. Abraão pede para que abençoasse Ismael, porque ele também era seu filho. E Deus abençoou Ismael. Ismael era para ser maldição, mas Deus o abençoou, transformou em bênção. E ele faz isso com a gente também. Ele pega aquilo que nós geramos de errado e transforma aquilo em bênção. Transforma em lições para que possamos amadurecermos e crescermos nele através dos nossos erros do passado. Mas ele também nos lembra sobre a aliança que ele fez. Ele relembra aqui a Abraão que a aliança dele era com Isaac e não com Ismael. Ele pode abençoar Ismael, mas a aliança e o cumprimento dela será dado através da vida de Isaac. E esse cumprimento de promessa só acontece quando andamos segundo a vontade de Deus, quando somos mulheres íntegras que vivemos e desfrutamos dessas promessas.
Mulheres, entre Isaac e Ismael se passaram 14 anos. E aqui não é sobre a quantidade de anos, porque o tempo para Deus funciona diferente, assim como descrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui é sobre a jornada de amadurecimento, obediência e retidão, para que cheguemos no dia do cumprimento dessa promessa. Esse tempo entre o Ismael que geramos e o Isaac que vamos gerar é essencial. E é esse tempo que somos lapidadas, é esse tempo que aprendemos a cuidar das promessas de Deus que chegarão, porque Ele não vai nos entregar sem estarmos prontas. Então, esse estudo de hoje é muito cirúrgico para nós mulheres, para que possamos edificar o nosso lar com sabedoria, para que possamos ter cuidado naquilo que estamos gerando. Se estamos gerando Ismael ou se estamos gerando Isaac. Esse estudo de hoje é um recado do céu. Eu posso mudar a sua história, eu posso transformar o que você gerou no passado, eu posso transformar em bênção, em aprendizado. Tudo que você construiu fora da nossa aliança, eu consigo aproveitar de alguma forma para você. Mas para que aconteça, o Senhor nos pede para que voltemos ao lugar de obediência, voltemos ao lugar de integridade, voltemos ao lugar de intimidade com Ele para saber o que Ele está pedindo. Amém? Esse estudo de hoje, mulheres, é profundo. Escutem ele quantas vezes forem necessárias, acompanhado da Bíblia, tá? E não esqueça, você é uma multiplicadora do reino. Se essa mensagem fez sentido para você, se está transformando a sua vida, compartilha com outras mulheres, tá? Me segue, me acompanha aqui nas redes sociais, se for para se inscrever, se for para seguir. Curte, para eu saber que você está gostando, para o algoritmo entender também que esse conteúdo é relevante. Comenta e, óbvio, compartilha. Frutifica, multiplica a palavra do reino para outras mulheres. Amém? Eu oro no nome de Jesus para que essas palavras enraizem nos nossos corações. Para que a partir de hoje, assim como Deus deu um novo nome a Abraão e a Sara, Ele possa nos dar um novo nome também. Para que possamos andar em uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida de integridade com o Senhor. E que possamos desfrutar no tempo certo das suas promessas, com maturidade, conhecimento, discernimento e profundidade. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.